Oi, tudo bem? Eu vou falar sobre a formação dos reinos germânicos. Antes da formação dos reinos germânicos, houve uma crise no Império Romano. Como as trocas de produtos voltaram a predominar, houve a desmonetização da economia em áreas distantes do centro do Império. O comércio se tornou mais regional, enfraquecendo a economia romana. Essa crise econômica começou no século III, acompanhada de uma série de outras questões. Um dos problemas é a falta de recursos. Para controlar o vasto império, manter exércitos, pagar os funcionários públicos, consertar estradas e muros para a proteção, eles precisavam de muito dinheiro. Uma dessas alternativas era aumentar os impostos. As pessoas que viviam nas cidades, tentando fugir dos impostos e das inseguranças que tomou conta das cidades devido aos ataques, se mudaram para os campos onde poderiam trabalhar e ter proteção. Com a falta de mão de obra escravizada, abriu as possibilidades de trabalhar para os plebeus desempregados. Nas áreas rurais foram trabalhar como colonos, a maior parte nas grandes propriedades. Dessa forma, aconteceu a ruralização da Europa Ocidental. Com as transformações no Império Romano, ficou conhecido como início da Idade Média. Essa fragilidade do Império Romano contribuiu para que diversos povos de diferentes partes da Europa e da Ásia ocupassem seus territórios. A maior parte desses povos fazia parte de um grande grupo conhecido como germânicos. Para entrar no Império Romano, eles precisavam pagar algumas taxas ou acordos com romanos, como proteção de serviço militar em troca de terras. Já outros povos preparavam ataques violentos. E em 476 o Império entrou em colapso. Os germânicos presentes na cultura europeia ocidental, principalmente depois da queda de Roma do Ocidente. Uma das hipóteses mais prováveis da origem desse povo é a que eles tenham vindo da Escandinávia e região do Mar Báltico, no norte da Europeia. Um tempo depois, entraram em contato com os povos indo-europeus, os quais estabeleceram trocas culturais. Os germânicos eram vários povos, falavam línguas ou dialetos aparentados, apresentando diferenças entre si. Os germânicos se apresentavam por uma organização baseada nas famílias patriarcal e por atividades militares, o que explica a habilidade que tinham em fabricar armas. Em períodos de guerras, os chefes eram escolhidos por uma assembleia para comandar os grupos nas conquistas. Se saíssem vitoriosos, dividiam o botim entre eles. Também proporcionavam terras para a agricultura e a criação de gado, garantindo a sobrevivência da comunidade e o poder da aristocracia. O tempo passou e a liderança virou hereditária.
No século V e o início do século VI, tribos germânicas fixaram-se em terras dos antigos aristocratas romanos. Os líderes guerreiros tornaram-se reis e os novos não sabiam administrar territórios. Seus reinados eram curtos. No século VI, povos germânicos. Os germânicos descobriram que o latim era pouco usado, mas com o tempo a população começou a usar idiomas vulgares. O reino franco ocupava a Gália, se expandindo por meio de guerras e alianças, e que ganhou impulso com o rei Clovis, que foi de 481 a 511. Sua capital ficava em Lutetia Pariciorum, Lutécia, antiga cidade romana que deu origem a Paris no fim do século V. Se converte ao cristianismo. Carlos Martel ocupava o cargo de mordomo do palácio e governava o reino franco. Impediu que o cristianismo fosse confrontado pelo islamismo. Carlos era filho de Pepino e deu continuidade à expansão e a fortalecer alianças com as igrejas cristãs. Na capital, no Natal de 800, foi coroado imperador de Roma. Ele promoveu um movimento que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Quando Carlos morreu, seus filhos começaram a disputar para ver quem ficava com o trono. E no final, eles assinaram o Tratado de Verdun, que começou em 843.